Vamos lá. Let's go. Hoje de manhã a gente viu o primeiro capítulo da Megillah, pequena introdução do contexto histórico da Megillah. Só para relembrar, a gente está aqui logo no final do Galut, do exílio da Babilônia, que isso aconteceu durante 70 anos, depois da destruição do primeiro templo. E aí começou Ahasverosh, ele era o rei da Pérsia, ele tinha 127 províncias, ele fez um banquete por 180 dias, depois ele fez mais um banquete de 7 dias somente para os moradores da capital, moradores de Shushan. No final desse 7º dia, ele estava bêbado, ele pede para trazerem a Vashti, a sua esposa, no caso, sem roupas, mas o problema dela foi que ele maltratou ela, sendo que ela tinha sangue real e ele não, e ela se sentiu completamente desonrada, ela se negou aí, e o Haman então deu a sugestão, o conselho de matar a Vashti, e assim foi feito. Ok, aqui a gente termina o primeiro capítulo. Vamos agora começar então, Bezrat Hashem, são 10 capítulos da Megillah, então vamos começar agora o segundo capítulo. Então a primeira coisa, o Ahasverosh, ele acorda de sua embriaguez, e ele começa, o Midrash traz, ele começa a perguntar, cadê a Vashti? Cadê a Vashti? E alguém falou para ela, a Vashti falou para ele, Vashti embora. E aí a Vashti foi embora, e aí ela não estava mais lá. Inclusive consta que ele começou a ficar nervoso com o Haman, que foi isso, que a gente falou de manhã, que os sábios judeus se esquivaram, sabendo que o rei, depois que a matasse, ele ia se arrepender, ele ia se acordar da sua embriaguez, mas ele só ficou nervoso com o Haman, mas termina por aí essa parte. E aí, então, o rei, ele solta um novo decreto, que vão agora procurar jovens moças por todas as províncias, e aquela que for aprovada pelo rei, essa seria a moça, aquela que se tornaria a rainha, a esposa do rei. E assim, então, o rei, ele manda procurar em todas as províncias. As mulheres, na verdade, faziam competição, todas querendo ser a rainha, tá certo? Só pegar aqui. Quero pegar o texto dentro, um instantinho. Então, o rei, ele manda guardas para todas as províncias para procurar para ele, então, uma rainha. Essas moças que foram escolhidas, elas ficavam 12 meses de molho. 12 meses de molho. Shisha Hadashim Beshem Namor, Shisha Hadashim Babsamim. Se você acha que tua esposa está gastando muito com cabelo, unha, spa e etc., a exigência dele era 12 meses direto, e elas eram supervisionadas por um cara chamado Hegai. Ele era o chefe lá da beleza das mulheres, e literalmente por 12 meses elas estavam se preparando. Eu sempre me perguntei, por que 12 meses? A mulher coloca perfume há 3 meses atrás, há 5 meses atrás, o que vai mudar? Tá bom, tratamento de pele, tratamento de toda a beleza, etc. Mas o que são 12 meses? Então tem um comentário que ele fala que esses 12 meses, eles também ele servia para que elas fossem verificadas de alguma doença, alguma alergia, alguma reação, a gente fala muito então era quarentena, mas não era 40, era 12 meses, que é o tempo para ver se grávida pode ser boa. Agora eu estou me lembrando que, na verdade, a lei em relação ao animal, aquela questão, tem animais que são treifot, se você abre o animal, vê que ele está com um pulmão problemático, etc., ele deixa de ser kasher. Mas tinha um animal que, em determinadas situações, acontece um acidente com ele, quebra os ossos, muito provável que ele não vai sobreviver. Mas se ele passou um ano, você já está garantido que está tudo bem com ele. Então, talvez esse era o critério deles da época também, de ser um ano inteiro, ver qual era o estado de saúde da mulher. Não está escrito, mas talvez também ver o estado emocional. Afinal, ela ia se tornar a rainha.
E o rei, Ahasverosh, porque se tornou rei, com certeza ele também tinha uma capacidade fora do comum, não apenas procurar uma mulher que fosse bonita por fora, mas ele procurava alguém, como de fato aconteceu com a Esther, que era alguém que agradava realmente a natureza dela. A natureza dela pudesse agradar ele. Certo? Inclusive, tem uma discussão em relação a Esther. Uma opinião, e a mais óbvia, é que ela era muito bonita, por isso ela foi escolhida. Outras opiniões falam que o nome dela era Hadassah, esse era o nome dela original. Hadassah vem do Hadass, que é a mirta que a gente usa no lulav, e a cor dela era verde, igual o Hadass. E ela tinha nada menos que 75 anos de idade. Então, Hashem preparou e Hashem fez de tal forma que ele gostasse dela. Então, além da característica física, então, com certeza teve também a questão emocional. Talvez seja essa a explicação dos 12 meses também. Só uma suposição. Conta pra gente a Megillah. Havia um homem judeu em Shushan. Ele morava na capital. E o nome dele era Mordecai. Ben Kish, Ben Shimi, Ben Kish, Ishemini, etc. Esse homem, esse Mordecai, ele tinha vindo, ele foi exilado de Jerusalém. Lembrando a história que a gente falou, que o exílio começou quase 70 anos antes, onde Nabucodonosor ele exilou nosso povo. Então, o Sanhedrin, Suprema Corte de Israel, eles também foram realocados, removidos ou exilados. E esse, então, Mordecai, que fazia parte do Sanhedrin, um dos 71 sábios, maiores sábios de Israel, ele saiu de Jerusalém e ele foi para a Babilônia. E ele adotou, então, a Esther. Qual era o relacionamento de Esther com Mordecai? Eles eram parentes? Dizem que ele era tio dela. Dizem não. Que ele era tio, isso está explícito na Megillah. Perfeito. Então, Esther bat Dodô, filha do tio dele. Quer dizer, mas era, na verdade, não seria prima, seria sobrinha mesmo. Sobrinha. Mas eles eram casados, não eram casados? Calma. Vou chegar lá. Boa. Então, você falou que eles eram casados. Mas a história que está aqui, ela era sobrinha dele. E por quê? E ele trouxe ela para dentro de casa. Só um detalhe aqui, só corrigindo, eu falei antes que ela não tinha uma aparência bonita. Na Megillah, no Pshat, na interpretação simples, está escrito claramente que ela era bela, era bonita, ela tinha uma boa aparência. Mas, como eu falei, talvez isso era uma impressão que Hashem deu aos olhos dele, ou até aos olhos da pessoa, mas ela tinha essa idade, sim, e ela era verde, conforme algumas opiniões. Então, esverdeada, não sei exatamente. Então, só corrigindo. E o Mordecai, conforme está escrito na Megillah, adotou ela porque ela não tinha pai e mãe. Agora, tem mais duas opiniões. Uma que era marido e esposa, e a outra que eles não tinham nada a ver. Eu vou, Blineder, verificar, quem quiser depois, em relação ao teu comentário, você adiantou, Mordecai. Se eu não me engano, ano passado, retrasado, eu dei um shiur explicando essas três opiniões. Espera aí. Primeiro, você não pode ter uma discussão entre fatos. Ou é uma, ou é outra. Pode ser que seja sobrinha e casada, até aí não tem problema. Mas um fala que não tinha nada a ver com ele. Outra fala que eles eram casados. Estranho, tá certo? A sobrinha, pela Torá, pode se casar com o tio, e não só que pode, existe uma orientação dos nossos sábios que é algo positivo. Inclusive, a Sará e Abraham, certo? Também tinham o mesmo parentesco. E hoje de manhã a gente explicou mais uma correlação entre Sará e a Esther, que eram os 120 anos que a Sará viveu, e a Esther se tornou rainha dos 127 províncias. Mas, então, vamos deixar, eu preciso achar esse shiur, se eu não me engano eu dei esse shiur ano passado, falando sobre as opiniões diversas sobre o relacionamento que eles tinham. Mas, o importante é que ela foi adotada pelo Mordecai. Ele era o tutor dela, ele que cuidava dela. E o Mordecai, ele tentou protegê-la dos guardas, mas isso não foi possível. E hoje de manhã eu expliquei por quê. Uma vez que os homens mandavam na casa, ele não poderia dizer, olha, a Esther sozinha fugiu. Não. Uma vez que teve o decreto que mataram a Vashti, porque para que os homens sejam soberanos na casa, então esse era o decreto. Toda mulher tem que escutar o seu marido.
Então, agora ele não poderia usar uma desculpa que ele não sabia onde ela estava. Então, ele foi obrigado a entregar, ou ela se entregou, e encontraram, então, a Esther. E deixando bem claro... Agora eu não entendi. Entendi agora. O quê? Eu não estava de manhã, não entendi isso. Então só explicando, todos os detalhes da Megillah, eles estão construindo um caso. Todos os detalhes estão interligados, e mesmo aqueles que parecem supérfluos. Então hoje de manhã eu expliquei de que o pretexto que o Aman usou para convencer o rei para matar a sua primeira esposa é porque senão nenhum homem vai escutar a sua esposa. Olha lá, ela não te escutou. Tá. O que tem a ver os guardas? Tá, esse foi o pretexto. Na verdade, tinha interesses pessoais, mas a Megillah traz isso para a gente. E assim ficou assim ficou a lei. Todo homem manda em casa. Isso para quê? Para que quando viessem buscar a Esther, vamos supor que ela fuja, se esconda, e iam chegar para o Mordecai que está em casa. Ele é uma pessoa famosa. Cadê tua sobrinha? Cadê a menina que mora aqui? Não sei. Ele poderia dizer. Peraí, como não sei? Sua esposa sai sem sua permissão? Ela vai para o mercado sem sua permissão? Você esqueceu que o rei tinha ordenado que o homem que manda em casa? Então você está mentindo. Então Mordecai não tinha como usar esse argumento dizendo que ele não sabe onde ela está. Então isso aqui a gente vê a conexão que lá atrás Hashem já estava plantando as coisas para depois ter o final de que Esther ia para o palácio, ia salvar o povo e etc. Isso supondo que Esther, na verdade, era a esposa de Mordecai e ele não ia querer entregar ela. Esposa, ou o homem manda na casa, mesmo que fosse sobrinha ou uma estranha que estava na casa dele, ainda assim ele manda na casa. Que ele não ia querer entregar. Ele poderia não querer entregar, mas aqui não tinha jeito. Certo? E aí, então, a Esther foi pega à força. E aqui vem uma alahá, isso vai ser importante para o final da história. Uma mulher casada, Deus nos livre, quando ela é estuprada, Deus nos livre, nesse caso ela pode voltar para casa, para seu marido. Por quê? Porque não foi pela sua escolha, a não ser que ele seja um Kohen. Um Kohen, independente se foi por escolha dela ou não, ela não poderia voltar para casa. Que isso nunca aconteça, e se Deus nos livre acontecer, que consulte um grande rabino para ver o que dá para fazer. Mas a lei, digamos assim, crua, básica é essa. Então, até então, se eles eram maridos e mulheres, e assim muitos comentaristas trazem, se eles eram marido e mulher, mesmo que ela foi levada à força para o Ahasverosh, isso não proibia ela de algum dia, eventualmente, ser solta e voltar para casa, o que não acabou acontecendo. Mas até esse momento, ela foi pega à força, não teve escolha. Então, essas mulheres eram pegas, e a Esther foi pega, então, sob o domínio lá do comando do Hegai, e o Hegai, assim que ele viu a Esther, ele era um bom Shadchan, ele bateu o olho, ele falou, é essa. Ele já não tinha dúvidas, ele sabia que era essa. E assim foi, passou na frente do rei, tem várias opiniões como exatamente funcionava esse encontro com o rei, não era simplesmente passavam na frente do rei, etc. Mas ela então encontrou graça aos olhos do rei. Então, o rei já coloca para ela, já deu para ela presentes, e deu para ela 7 jovens que vão ser as suas empregadas. Uma lavava, outra passava, buscava os filhos na escola, trazia de volta, babysitter, motorista, segurança, certo? Eram 7 no total, para começar. Curso de inglês, balé, certo? Mandarim, tem muita coisa. Então, eram 7. Mas é curioso que é 7, justamente o número 7, que uma das coisas que acontece, aqui estamos falando de uma moça judia, e o Mordecai já havia falado para ela não contar qual era a sua linhagem. Depois a gente vai ver que isso vai fazer muita diferença, porque só depois que ela vai contar que ela é judia e que o Amã está querendo matar o meu povo. E aí o rei vai se assustar e vai anular o decreto, etc. Revogar o decreto, mudar. Mas, a princípio, por que ela não falou? Por que ele falou para não contar? Conta, qual o problema? Não tinha nenhum decreto contra os judeus. Por que ela não poderia dizer? Porque, na verdade, a Esther, ela tinha uma descendência real. E se ela, ascendência real. Então, se ela, descendente da vida Melech, se ela contasse que ela é descendente da vida Melech, aí com certeza que ela tinha muito mais chances de ganhar
como chama? Contest, o concurso, certo? Concurso, o pessoal acha que concurso de moda é novo, já era antigo. Então, Mordecai falou, não conta. Talvez tivesse até chance, por mais que ele escolheu você, talvez amanhã ele te manda embora, mas se ele tiver alguém que é de uma linhagem real, é perfeito. Porque a gente falou que o dilema dele de ter ou não matado a primeira esposa é porque ela tinha uma linhagem real e ele era plebeu. Então, se ele tivesse... Teoricamente, ele perderia o direito de ser... Teoricamente, perderia, exatamente. Sim, sim. Sim, marido da rainha, exatamente. Mas ela era descendente de Davi? Se não me engano, não era Davi. Eu Guimarães há muito tempo que ela era descendente de Saul. Shaul? Shaul, pode ser, Shaul. Saul também. Shaul, obrigado. Discreta como Saul. Saul, quando foi ungido pelo Shmuel, não falou nada. Ela também não falou nada. Falou nada, perfeito. Escolha, obrigado. Grandes alunos, obrigado. Escolha. Eu falei da vida, estava com uma pulga atrás da orelha, não tinha certeza. E aí, que bom que vocês, Baruch Hashem, me corrigiram. Então, ela tinha uma ascendência real que era de Shaul. Perfeito. Então, ela precisava ocultar a sua linhagem, contar que ela era judia, mas, ao mesmo tempo, ela queria viver o máximo possível ao modo judeu. Então, uns métodos que ela sabia para ela ter uma noção de quando era Shabat, porque não sei que outra referência ela poderia saber quando é domingo, segunda, não é que ela vai para a feira de segunda e quinta, ou que ela tá sempre no palácio. Ela não tinha, com certeza, muito contato com as pessoas de fora. Então, ela usava essas 7 servas ao longo da semana, acho que ela revezava entre elas, e assim ela sabia quando chega a fulana de tal, então eu sei que é o Shabat. O problema acontece quando tinha greve no metrô. Aí uma não veio, aí veio a outra, aí eu não sei como que ela fazia. Mas elas moravam tudo junto. Moravam juntas, estavam lá. As servas ficavam na mesma casa. Mas está uma brincadeira para a gente tentar imaginar mais ou menos nos nossos termos o que era naquela época. E ele implorava para ela contar, e ela nunca contou. Isso era um tema de discussão entre o casal, e ela nunca contou os detalhes dela, e ela não tinha pai e mãe. De fato, ela não tinha pai e mãe vivos, então estava mais fácil para ela ocultar. Talvez no passaporte dela tivesse escrito filha, inclusive, de Mordecai. E ela podia falar, olha, Mordecai é meu tutor, quem é minha mãe e meu pai? Olha, ela é pequena, não sei, não quero falar. Ela não dizia de onde ela é. E agora, antes de concluir o segundo capítulo, vem a famosa história do Bigtan e o Teresh, que eram 2 guardas reais, que o Mordecai, ele, Yoshev Beshar HaMelech, ele sentava no portão real, e ele sentado no portão real, ele escutou 2 guardas conversando, e eles estavam conversando num idioma que não era conhecido na época, chamava Tarsis ou Tarshish, alguma coisa assim, e ele, sendo um membro do Sanhedrin, que para você começar no Sanhedrin, só para começar, você tinha que ser versado em 70 idiomas, só para começar, além de toda a Torá, etc. Certo? Toda a Torá não é só o Chumash, é tudo que existia até então de Torá, de várias outras qualidades. Então, quando ele ouviu isso, ele passou essa mensagem para o rei, e ele salvou a vida do rei, que eles estavam, não sei se eu falei, eles estavam planejando matar o rei. Eles queriam envenenar o rei, e ele ouviu essa conversa, e ele relatou isso para o rei, e isso ficou escrito nos arquivos reais. Isso vai ser importante depois, na continuação da história. Fala. Talvez fosse melhor deixar matar, não ele, porque um daqueles poderia assumir, ou então quem ia assumir? O Camano ainda não, ou ele poderia, sei lá. Vamos lá. A pergunta é boa. Então vamos lá. Primeira coisa. Vai estragar a história. A pergunta é por que Mordecai... História é essa história. Se você pensar bem, você tem Dários que não sei o quê. Vamos lá. Não dependeu do Ahasverosh, dependia da Esther. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, antes de se perguntar por que Mordecai se meteu nessa, a pergunta é por que eles queriam matar o rei? Pode acontecer, é comum, mas
a Megillah conta que eles queriam matar, sem dar muito motivo. Então, uma das explicações é que eles estavam muito nervosos com o rei, que ele pegou uma mulher qualquer. E eles talvez tinham interesse próprio em suas filhas, tal como o Haman, talvez eles tinham prima, irmã, sobrinha, alguém lá digno, pegou uma mulher qualquer, que aparentemente não tinha nenhuma linhagem especial. Então, se é para pegar qualquer um, pega eu. Você lembra a história de Eliezer, quando chegou em Lavan? Eliezer queria que a filha dele se casasse com Yitzhak. Ele falou, Abraão falou, não, você é amaldiçoado, minha filha é abençoada. Tá bom, então vamos lá conhecer a família do fulano de tal. Ele chega lá, Hashem dá o sinal, quem é a família? Encontra quem? Lavan, Betuel, um monte de espinho. Aí ele chega e fala, Ulai, como a Gemara fala, Elai, talvez, para mim, quer se casar comigo, peraí. Até agora eu pensei que ia casar com a família de Abraão, tudo bem, eu não vou me meter. Mas tá casando com a filha desses caras aí? Pode botar a minha, tá certo? Então, isso responde a pergunta, porque ele só fez esse comentário do Elai, a Torá só traz isso quando ele fala com Lavan, não quando ele falou com Abraão. Tudo bem. Então, talvez esse plano de matar o rei era talvez alguma coisa ligada com algum interesse pessoal deles. Por que o Mordecai quis salvar o rei? Não sei, pode ser que os comentaristas falam a respeito, não vi a fundo, mas uma primeira suposição, se matasse o rei, talvez quem iria assumir seria o Aman. Você não sabe quando morre um que vai ser o próximo. Não. Até então, ele não tinha feito decreto nenhum contra os judeus. De certa forma, até tinha sido generoso com os judeus, talvez com outros interesses, mas a princípio ele foi bondoso com os judeus, ele convidou eles para a festa. Ele merecia morrer, porque ele usou o esquelim do Beit HaMikdash. Ok, tá bom. Já merecia morrer por isso. Tá bom, ok, não era nenhum tzadik. Mas, não, tzadik ele não era. Inclusive tem uma discussão no Talmud, quem era pior, Haman ou Mordecai, eu já estou depois dos copos, fala Haman ou Mordecai, Haman ou Hashverosh. Então, mas eu acho que a primeira coisa que vem em mente é o Pirkei Avot que fala Hevei mitpalel bishlomah shel malchut. Você deve rezar pelo bem-estar do reinado. Bom ou mal, você deve rezar pelo bem-estar do reinado. Sem o reinado, pior vai ficar. Então, faz parte nossa, e aqui uma lição importante para a gente, de sermos pessoas civilizadas e nos importar com as pessoas que estão no poder e lutar pelo bem-estar do nosso país. Claro, tem exceções, tem guerras, tem revoluções, etc. Mas como uma regra geral, esse deve ser a nossa posição. E com certeza, a ideia dele foi fazer um Kiddush Hashem. Imagina, talvez ele não tinha uma obrigação, digamos assim, perante a lei. Mas se o rei soubesse, olha, o rabino judeu salvou a vida do rei. Poxa, legal. No caso, está escrito que o Aman ele foi lá e fez com que essa história meio que se esquecesse. Ele até conseguiu virar a história como se fosse que ele salvou. Tanto é que na noite depois vai parecer que ele não conseguia dormir. Os filhos de Aman estavam tentando virar o livro, mas o Bealá, o anjo, foi lá e abriu na página que falava o Mordecai. Eles viravam de novo e o anjo lá botava na página. Ou seja, as coisas, de alguma maneira, não tiveram um impacto imediato como poderia ser, uau, o rabino me salvou e etc. Mas eu imagino que essa tinha sido a intenção dele e, de fato, isso teve um impacto muito grande na mudança do comportamento, do tratamento do rei em relação a Aman depois. Então, esse detalhe da história também é essencial. Queria só comentar mais uma coisa, que depois que a Esther foi levada ao palácio, a Megillah fala para a gente, Bechol yom vayom Mordechai mitalech. A cada dia e dia, o Mordecai ia lá para saber como estava a Esther. Dizem nossos sábios, quer dizer, Bechol Yom Vayom. Em hebraico, Bechol Yom é todo dia e dia. Significa que faz chuva, faz sol, é Rosh Hashanah e Yom Kippur, é dia comum, é dia de domingo. Ele estava lá todos os dias, e a linguagem é que Ladat Shvam Esther, saber como ela estava. A gente não sabe exatamente, tem discussão se ele chegou a vê-la, não chegou a vê-la, estar com ela ou não, mas talvez ele não tivesse o acesso de chegar até ela. Mas ele perguntava para o guardinha que estava fumando lá na esquina, deixa eu fumar com você um cigarro. Como tá? O que você ouviu falar? Tentando saber como ela estava. E essa preocupação dele com ela, dizem nossos sábios, foi o que deu mérito para ele ser o protagonista da salvação do povo judeu. A preocupação com uma única alma judia. Uma moça judia que
fez escola judaica, mandei ela nas melhores escolas, melhores amigas, mandei ela para Israel para estudar, voltou e você espera que vai se casar com um bom jovem rapaz, que vai estudar a Torá a vida inteira, que vai ser uma pessoa honesta, que vai poder praticar o judaísmo, e com quem ela casa? Ahasverosh. Ahasverosh, como você falou, alguém que merecia morrer, tá certo? Olha que chido. E ele se preocupou com ela, ele não largou ela, e por nenhum dia ele deixou de visitá-la, tentar saber o que acontecia. Isso aqui lembra para a gente a história de David Amelech, a história de Moshe Rabbeinu, que porque Deus escolheu eles como os pastores do povo judeu, porque eram pastores que se preocupavam com cada um. Moshe Rabbeinu foi atrás daquele único carneirinho, que é das poucas histórias que a Torá relata para a gente da vida de Moshe Rabbeinu, antes dele se tornar líder. O David Amelech também era um pastor que cuidava de cada um e etc. Então aqui você vê que Mordecai se preocupou com uma única pessoa, lembrando que ele era o chefe dos Yehudim. Quantos afazeres ele não tinha? Quantos e-mails ele não recebia por dia? Quantos WhatsApp? Quantas pessoas não faziam fila para ele para pedir? Ele podia mandar um aluno, podia mandar um empregado, podia mandar qualquer pessoa. Ele mesmo fazia questão de ir até lá, pessoalmente, escutar, saber, tentar ajudar no que ele podia para tentar facilitar. E pelo menos a Esther talvez ficou sabendo, a gente não sabe, mas se ela via todo dia o Mordecai na janela, dava uma esperança para ela. Inclusive, no final da história, a gente sempre gosta de terminar, e terminaram felizes para sempre. É trazido justamente que a ideia da Megillah é que não terminaram felizes para sempre. Porque a Esther, coitada, todo mundo se salvou, mas ela continuou no palácio. E não só isso, ainda nos mantivemos sendo escravos de Ahasverosh, diferente da saída do Egito. Aqui nós continuamos, tudo bem, não teve aniquilação, certo? Teve uma glória, teve uma guerra, teve uma vitória, ok, mas ainda continuamos escravos de Ahasverosh, essa linguagem, Akatia, Avdi Ahasverosh, Anan. Bom, terminamos por aqui, acho que já comentei algumas mensagens, terminamos aqui o Perek Beit. Ok. Até logo, todos. Una pregunta.